Muito bem, então, uma boa noite. Oficialmente, vamos dar início à nossa oitava aula sobre caminho do holder, que trata sobre avaliação de empresas, né, ou a expressão mais usada no inglês, valuation. Agradeço a presença, então, do José e do Matheus. Vou começar compartilhando a tela. Bom, o tema de hoje é estimativa de crescimento, né? Se a gente for desenhar o nosso fluxo de caixa, né? A gente já viu aqui a ideia básica de valuation, a questão de valor intrínseco, né? Que é o que o fluxo de caixa descontado tenta precificar, né? Então, desconsiderando o cenário, a questão de como externamente se enxerga a empresa, né? Mas olhando para dentro dela, o que ela tem de potencial de resultado. Aprendemos a calcular a taxa livre de risco, o prêmio de risco, os betas, os custos de capital e o VAC, né? E na aula passada a gente viu a estimativa do fluxo de caixa, né? Então, agora nós vamos ver o futuro. Portanto, um fluxo de caixa, ele, a partir da data zero, né, imaginando o presente, o que é mais comum o pessoal utilizar há 5 anos, tá? Então aqui eu fiz um fluxo de caixa ao longo do tempo, né, pensando que uma empresa vai até o infinito, e esse fluxo de caixa em 5 períodos se costuma utilizar como padrão para frente, a partir da data zero, para determinar o que a empresa é capaz de gerar de resultado, né? Então, na aula passada, a gente viu o fluxo de caixa presente, né? O free cash flow da firma ou do equity. No entanto, isso é só para a data zero. A gente acaba nem utilizando ele, porque o valor intrínseco ele se baseia no valor futuro. Então tem essa parcela implícita, tá? Ou melhor, explícita, tá? E tem uma parcela implícita que é a parte do infinito, que a gente vai ver que é o valor residual, né? Então tem um valor futuro que a gente vai ver na próxima aula. Do fluxo de caixa da empresa no presente, ela tem uma estimativa. Então, eu estou brincando aqui de adivinha para o futuro, tá? E é esse segredo que a gente vai ver hoje. Qual é a ideia de crescimento, né? A estimativa do fluxo de caixa para esse período explícito. Explícito. E o implícito é o infinito que a gente vai ver na próxima aula. Então, esse tema, ele está no capítulo 11 do Damoradan, né? Que é esse livrinho aqui que a gente já conhece, tá? Ou a sua versão em português. Eu também vou falar bastante sobre o modelo aqui do Asaf Neto, que ele traz alguns exemplos interessantes na aula de hoje. Pois bem, estimativa de crescimento. Como é que a gente faz, né? A gente querendo entrar aqui, só permitir a entrada. Vamos lá. Tudo bem, Romulo? Boa noite, tudo bom? Então, para nós fazer a estimativa de crescimento, né? A forma mais comum, em vez do pessoal estimar vendas, então a gente tem o DRE, né? Demonstrativo de resultado, e eu poderia fazer uma atualização de todo o DRE.
as vendas líquidas, o CMV, né? O lucro bruto, até chegar no lucro operacional, até chegar no lucro líquido. É muito comum a gente encontrar na literatura o pessoal abreviar isso aqui tudo, tá? E trabalhar direto em cima do lucro. Ou fazer uma previsão de crescimento em cima do lucro líquido, se for sobre o patrimônio líquido, né? Ou se for o valor da empresa, utilizando o lucro operacional. Mais precisamente, em vez do lucro operacional, o NOPAD, né? Falou alguma coisa, Romulo? Não, esqueci aberto aqui. Tá, tranquilo. E para a gente, então, estimar o futuro a partir da data zero, que a gente já conhece, no demonstrativo final, a gente já conhece o que é o NOPAD da empresa. E eu vou determinar, então, para o ano 1, para o ano 2, para o ano 3, o 4 e o 5, que é o que a gente vai fazer hoje. Eu vou olhar para o passado, tá? E vou ver qual era o crescimento histórico do lucro por ação, se eu estiver olhando o lucro líquido, né? E aí eu estou avaliando o Free Cash Flow to Equity. Aí eu vou partir do meu lucro por ação, que é geralmente um bom ponto de partida para estimar o crescimento da empresa, tá? Mais gente aqui pedindo para entrar. Tudo bem, Pedro? Então é assim que a gente começa, tá? Eu acabei apagando aqui. Então eu vou olhar para o passado, para estimar os próximos 5 anos, a partir da data zero. Eu vou olhar para trás, tá? Pode ser os mesmos 5 anos para trás. E ver qual foi o crescimento que eu tive nesse meu lucro, o meu NOPAT. E vou fazer o mesmo da data presente para frente, tá? Essa mesma taxa de crescimento, a partir aqui do período -1 até -5, e eu vou olhar até período 5. Eu também posso fazer, ó, vendo o que os outros estão estimando, tá? Para não destoar muito, né? Porque a gente já viu que ocorre muito o efeito manada no mercado, né? O pessoal segue o que os outros estão fazendo. E uma boa análise é eu verificar o que os outros analistas estão estimando de crescimento, tá? Isso é feito por muitas empresas. Isso pode ser útil para a nossa estimativa também, tá? E eu posso usar os fundamentos, né? Em última análise, todo o crescimento dos lucros pode ser atribuído a 2 fundamentos, que é o quanto a empresa está investindo. Então, eu analisar o investimento. O investimento na literatura é chamado de B, tá? E em novos projetos, né? E também o retorno que esses projetos estão gerando para a empresa, tá? Então, com base no retorno, a gente tem um ROI. E eu vou estimar o crescimento, que a gente chama de G, exatamente em função dessas duas variáveis, né? O G vai ser o que eu tenho de investimento vezes um ROI, tá? Que é o retorno do investimento que a gente está tendo. E aí vai olhar para trás e ver quanto isso está acontecendo. Bom, então a história, né, olhando a história de crescimento do lucro por ação da empresa, se eu estiver fazendo o Free Cash Flow to Equity, tá? Então, a taxa histórica, ela pode parecer um fato, mas normalmente, né, o certo é que é uma estimativa, porque a gente vai perceber que o crescimento dos lucros, ele é sensível. Como é calculado, né, ele vai depender da taxa de crescimento dos lucros, se serão diferentes. Então, eu calcular o lucro num período é um tanto, no outro é outro tanto. E eu calcular uma média, né, isso aqui vai gerar também um desvio padrão, tá? Que vai ser maior ou menor de acordo com essas diferenças. Então, depende muito do cálculo e de como a gente calcula a média. Eu posso calcular uma média aritmética,
eu posso calcular uma média geométrica, tá? Que a gente já viu as fórmulas em aulas passadas. Também vai depender do período de estimativa. Acabei de mencionar 5 anos para trás, né? Mas eu posso usar períodos mais longos ou também períodos mais curtos. E pode acontecer de eu ter um ano ruim, né? Como ano base, o que vai gerar taxas de crescimento muito mais altas a partir desse ano ruim que eu tive, tá? Outro problema é que usar taxas de crescimento históricas, né? Elas reconhecem que perdem o sentido quando os ganhos passam de valores negativos para positivos, que é um grande problema, né? Se eu tenho num fluxo de caixa um ano que teve prejuízo, e não é incomum a gente ter uma empresa com prejuízo. Aí eu vou calcular a média disso, a média do crescimento é zero, tá? Ou muito próximo de zero. Então é outro problema. E as taxas de crescimento, elas também vão diminuir. É outro fato, né? À medida que as empresas se tornam maiores, que existe um ciclo de vida da empresa. Vou desenhar aqui do lado mesmo. Um ciclo de vida ao longo do tempo, né? A gente presume que ela vai viver por infinito. Mas quando ela nasce como uma startup, né? O que acontece com o fluxo de caixa dela? Antes mesmo de nascer, ela começa a gastar. E aí ela parte de um ponto negativo e só lá na frente ela vai se tornar lucrativa, tá? Até sucumbir de volta. Então, esse seria o formato do fluxo de caixa, né, da empresa. Nos primeiros anos, ou até mesmo depois de muito tempo, como pegar o exemplo de uma Tesla, que já tem, 10 anos de mercado, e ela, se vocês olharem o histórico dela, de fluxo de caixa, é todo negativo, tudo para baixo, tá? Recentemente que ela foi ter um lucro positivo, né? E aí eu tentar estimar com base nesse parâmetro pode ficar um pouco complicado, tá? Aí a gente tem que usar outras formas. Mas de algum ponto de partida a gente tem que ter. E aí o mais comum é eu partir do lucro. Eu estimar o lucro passado e ter a mesma taxa de crescimento futura. Bom, então, como é que a gente faz as previsões, né? A previsão da administração, analista, né? Ao avaliar as empresas, muitas vezes a gente recorre, então, às previsões da administração para o futuro. O pessoal gosta muito de olhar, né? E pegar qualquer site de relacionamento com os investidores, vocês vão encontrar a própria administração da empresa fazendo previsões de futuro, tá? Porque eles conhecem, né? Melhor do que ninguém a empresa, tá? Melhor do que as previsões, né? Dos outros analistas, tá? Mas as previsões da administração, elas podem refletir um conhecimento superior, mas também uma falha fatal, que é a tendência, né, de puxar o assado para si, né? Então é muito comum a gente encontrar gestores com uma visão bastante otimista, né, é, é, com relação ao seu negócio, né? E não teria sentido eles serem empreendedores se de fato não forem otimistas. Então ele tem que sempre puxar a carroça na frente, né? Então é o primeiro a estar correndo na frente. Outras previsões dos analistas, elas podem parecer uma maneira simples, né, de evitar problema, mas além de serem tendenciosas, elas representam um abandono a um requisito básico de avaliação, tá? Que é o quê? Faça você mesmo o julgamento de crescimento. É o seu dinheiro que você está colocando no negócio, tá? Bem, então o crescimento fundamental. Até uma vez eu me dei mal, né, por falar isso, que em vez de passar o dinheiro para terceiro, você mesmo tinha que administrar o seu dinheiro. Uma vez eu fiz uma entrevista, alguns anos atrás, na televisão, enquanto eu era professor na antiga Unifra, né, de mercado de capitais, e aí em televisão me perguntaram, né, o que eu aconselhava, se aconselhava procurar alguém para administrar, e eu inventei de dizer que a melhor forma de administrar o dinheiro era cuidar você mesmo do dinheiro, né? Porque se eu colocasse um terceiro ia ter
outros interesses. E acabei levando o puxão de orelha depois da gestão, né, da universidade. Então, o crescimento tem que ser conquistado pela empresa, né? A gente, você e eu, né, temos o poder de dotar uma empresa de crescimento. Então, o fato da gente investir na empresa, a gente está potencializando o crescimento dela, né? Porque quando a gente compra, a tendência é de gerar o efeito manada, como nós estamos falando, né? Eu fazendo propaganda de uma empresa, ó, você viu, ó, tal empresa tá boa, eu acho que tá bom momento para comprar. E isso vai gerando um efeito em cascata, né? Levando as pessoas a comprar e obviamente, cada vez que compra, vai ocorrendo um spread, né? Adicionar a base de ativos ou capital, ó, e gerar retornos sobre esse capital adicionado vai gerar um crescimento de novos investimentos, né? Então, eu comprando ações de uma empresa, se for no mercado primário, eu estou injetando dinheiro, e normalmente ela faz a busca de capital, para investir no próprio negócio, né? E isso gera um círculo virtuoso, né, de geração de renda. Gerenciar seus ativos existentes de forma mais eficiente, né, é outra forma de aumentar. Então, aqui eu tenho crescimento, no primeiro caso, crescimento, que eu estou fazendo mais do mesmo, né? Eu tenho uma loja, aí eu abro mais uma, mas eu estou mantendo o mesmo rendimento, né? A mesma eficiência. Agora, no segundo caso, se eu descubro um método administrativo, eu crio uma nova forma de fazer que aumenta o meu desempenho, né? E aí eu tenho desenvolvimento, né? Tá? Eu estou sendo mais eficiente na minha gestão, né? Então, ah, o crescimento de novos investimentos, tá? É a primeira forma que a gente tem que avaliar. Esse ponto A e o ponto B, né? Eu fazer mais do mesmo ou aumentar a eficiência. Vamos começar pelo fazer mais do mesmo. O crescimento dos lucros de uma empresa, ó, a partir de novos investimentos, vai ser função de duas decisões, tá? De eu reinvestir no negócio para crescer no longo prazo, tá? E aí eu tenho a questão de equivalência patrimonial, que é a parcela do lucro revertida para o negócio, né, chamada de retenção, tá? Então eu estou gerando uma retenção do lucro, uma parcela do lucro, um percentual do lucro, né? Vou chamar aqui de B de novo. E o lucro operacional, que é a parcela do lucro operacional após o imposto que vai ser investido no negócio, tá? E quão bem esse reinvestimento ou dinheiro ele é definido novamente, tá? Com ganhos de capital próprio, que é o retorno sobre o capital próprio, e com lucro operacional. E assim a gente pode dividir o crescimento esperado, né, do resultado líquido e do resultado operacional. Eu posso aumentar o resultado líquido sem aumentar o resultado operacional, né? Simplesmente melhorando a estrutura de endividamento da empresa. É uma empresa que é muito endividada, né? E eu jogar para baixo aqui a participação ou melhor, jogar para cima, né, a participação de capital em vez de para baixo, tá? Eu fico jogando com isso. Eu vou estar alterando o resultado líquido sem alterar o resultado operacional da empresa, né? Simplesmente mudando a estrutura de dívida dela, a estrutura, a relação que existe de débito e de equity, tá? Então, se eu aumentar o equity, eu diminuo a despesa com juros, e isso tende a aumentar o meu resultado líquido, né? Então, eu tenho sempre uma taxa de retenção, né, que vai ser dado pelo dividendos sobre o lucro líquido, né, 1 menos o dividendos,
1 menos o dividendos, até tem que botar aqui o parênteses, que é o que eu deixo de pagar para o meu acionista, eu estou retendo para reinvestir no meu negócio, vezes o ROI, tá? Que é o meu lucro líquido sobre o PL, tá? A gente vai ver que em alguns momentos nós vamos chamar o ROI de ROI para um investidor, né? O investimento na empresa inteira é um investimento, né? Quando eu vou trabalhar em empresa. E já a parte operacional, eu tenho uma taxa de reinvestimento que vai ser dado por essa relação aqui, né? Taxa de reinvestimento é o meu capex, quanto eu estou tendo de despesas de capital, né? Mais o que eu tiver de variação do meu capital de giro líquido, proporcional ao meu NOPAD, né? Vezes o meu ROC, que aí é o retorno on capital, né? Que é o meu NOPAD sobre o valor, o book value, o valor da empresa, né? Então, eu multiplicando essas duas taxas, eu tenho também taxa de reinvestimento, né? Então, numa eu tenho taxa de reinvestimento e na outra eu tenho taxa de retenção do lucro, tá? Então, ó, eu posso calcular a taxa de crescimento do lucro líquido utilizado no fluxo de caixa Free Cash Flow to Equity. E aí, a gente tem 2G aqui, ó, tá aparecendo o mesmo G, a taxa de crescimento, eu posso calcular, né? Tem o G do Free Cash Flow to Equity, e ele é diferente do G do Free Cash Flow to Farm, né? Então, um é do lucro líquido e o outro é com base no NOPAD, que ele vai ser, então, exatamente o que a gente acabou de ver, né? A minha taxa de retenção do lucro, vezes o meu ROI, e aí só muda o nome, muda o apelido, né? A taxa de crescimento, ela vai ser função da taxa de retenção, né? E essa taxa de retenção, ela é 1 menos o meu payout, que é minha taxa de retenção do lucro, né? 1 menos dividendo sobre o lucro. E o ROI quem é? É o giro do investimento vezes a minha margem operacional, né? E quem é o giro do investimento? É as vendas sobre investimentos, e a minha margem operacional é o NOPAD sobre vendas. E isso dá NOPAD sobre investimentos, tá? Percebam que eu substituí o ROI, ó, por essa relação aqui, ó. Em aulas passadas, eu demonstrei essa equação, tá? Isso aqui é equivalente, o ROI é equivalente ao ROI mais a diferença que existe do ROI para o meu custo de capital de terceiro, né, vezes a proporção de passivo sobre PL, tá? Agora, se eu for calcular para o Free Cash Flow to Farm, a minha taxa de crescimento, eu vou calcular em cima do NOPAD, né? E mais adequado ainda, como eu falei na aula passada, seria usar o NOPLAT, né? Que é uma variante do NOPAD, considerando a questão de diferimento dos impostos, né? Que é bem comum ter impostos a recolher e impostos a pagar, né? Diferentes do valor de competência. E aí o meu B, em vez de ser taxa de retenção, né, é taxa de reinvestimento, tá? Vezes o meu ROI, que é o meu retorno sobre o investimento. E aí eu vou usar essa fórmula, o meu B é o CAPEX, menos a depreciação, mais a minha variação do capital de giro líquido. Agora eu coloquei em português aqui, o que estava antes lá em inglês, né? Até fiz uma misturança, no PAD também está em inglês, tá? E assim eu consigo calcular a minha taxa de crescimento, com base para o fluxo de caixa da firma e também com base na taxa de retenção para o fluxo de caixa do acionista, tá? Como é que a gente aplica isso? Aqui um exemplo bem interessante que é apresentado do Assaf Neto, né? Então, uma empresa hipotética, ó, a LMF, né, a Liga do Mercado Financeiro, apresentou os seguintes dados. Então, eu adaptei o modelo lá do Assaf Neto.
Eu tenho um EBIT de 2,5 milhões, tá bom, né, para liga. O imposto de renda de 30%, um PL de 9,5 milhões, e eu tenho de dívida onerosa, então não são todas as dívidas, só a onerosa, né, 5,8 milhões. E eu tenho um G, um crescimento de 7%, né? Então, esse G, a gente viu ali que ele é o nosso B, né, vezes o nosso ROI, tá? É o nosso B vezes o nosso ROI. Então, além disso, a empresa espera manter um ROI constante ao longo do tempo. E com base nessas informações, ele pede para calcular o fluxo de caixa da empresa, tá? Que é o meu Free Cash Flow to Farm, para o próximo exercício. Então, eu só vou calcular para o ano seguinte, né? Qual seria esse fluxo de caixa? A gente vai fazer o cálculo para 5 anos, né? Como é que a gente procede? Bom, primeiro extraindo as variáveis, né? A gente tem o EBIT, 2,5 milhões, o imposto de renda 30%, PL 9,5 milhões, o passivo oneroso 5,8 e o G7. Quanto é que é o fluxo de caixa? Primeiro eu preciso determinar essa relação aqui. Qual é a relação de P sobre PL, né? Então eu tenho para 5,8 de passivo oneroso sobre 9,5 de PL, dá uma relação de 62%, tá? E aí eu preciso estimar o meu ROI, que é uma função do NOPAD sobre o investimento. Quem é o NOPAD? É o meu EBIT, né? O Earnings Before Interest and Taxes, né? 2,5 vezes 1 menos a minha taxa de imposto de renda, né? Sobre o meu investimento total na empresa. O ativo total da empresa é o investimento que eu estou fazendo. Isso vai me gerar um ROI de 11,3%. Com isso, eu consigo calcular o meu G no PAT, que é uma função do B vezes o ROI, né? Como a gente já tem esse valor de G, que é 7%, eu vou conseguir obter a taxa de reinvestimento, tá? Aqui sendo expressa como a função inversa, né? Vou passar para o outro lado, o ROI, então eu tenho 0,07 sobre o ROI, significa que eu tenho uma taxa de crescimento de 61% nesse exemplo, né? Com isso eu consigo calcular o meu fluxo de caixa, tá? O meu fluxo de caixa é o NOPAD, menos a minha retenção, né? O que eu estou fazendo, o meu reinvestimento no NOPAD, proporcional ao NOPAD, que é, então, essa relação que a gente vai fazer, né? De B, tá? De B, aqui tá, eu coloquei EG, né? Mas não é o G, é o B que a gente tem de conta para fechar esse valor aqui, que é o que a gente acabou de calcular aqui, para conseguir ver, então aqui o meu B, quanto eu estou retendo de dinheiro, estou descontando esse valor para chegar ao meu fluxo de caixa, tá? Que é a minha taxa de reinvestimento. Bom, o que está embutido nessa taxa de reinvestimento, né? Voltando aqui na lâmina anterior, ó, o meu B, tá aqui, ó. O meu B é o CAPEX menos depreciação mais variação do capital de giro líquido. Então, se eu fizer B vezes NOPAT é igual ao CAPEX menos depreciação mais variação do capital de giro, né? Tá? Do capital de giro líquido. Então, se eu fizer essa multiplicação, que eu acabei de fazer aqui, ó, B vezes NOPAT, eu estou corrigindo o meu NOPAT, né, e transformando o lucro em caixa, que é o meu Free Cash Flow to Farm. E aí eu tenho 719.
Olha como é simples isso, né? Eu consigo escapar de toda uma quantidade de contas, da contabilidade, dos demonstrativos financeiros da empresa, simplesmente fazendo uma relação matemática de proporção, né? Tá? Então, estou trabalhando com contas chaves aqui para conseguir chegar a um fluxo de caixa bastante rápido e de uma forma bastante precisa, né? Um outro exemplo, então, aqui, considerando o crescimento de valor, né? Que é o crescimento de valor, né? Então, para atingir um crescimento de valor de, digamos, 30%, algum parâmetro eu tenho que fixar, né? No anterior eu fixei o G, que era 7%. Agora eu estou fixando, né, um crescimento de valor em 30% da minha empresa, né? O valor final dela, o valor intrínseco dela, tá? Então, com um VAC de 10%, e com os dados do exemplo 1, qual seria a taxa de crescimento? Essa aqui é a equação fundamental de fluxo de caixa, né? Tá? Descontado. Então, eu tenho, que é o meu montante de investimento, né? Que todo o meu passivo oneroso mais o meu PL, e eu estou dizendo que vai crescer 30%, vezes 1,3, é igual ao meu fluxo de caixa da empresa, mais a minha taxa, né, de crescimento sobre o VAC, né? Basta substituir os valores, então, do meu passivo oneroso e do meu PL, e do outro lado, o fluxo de caixa que a gente acabou de estimar, eu consigo chegar ao valor de crescimento que a empresa precisa ter para chegar àquele valor intrínseco, né? Então, eu consigo acompanhar a empresa, colocar inclusive como meta, né? Se eu tiver como gestor da empresa, estou dentro da empresa, sou gestor financeiro, e a gente tem como meta chegar a um valor intrínseco específico, né? Que nesse exemplo é 30% maior do que o presente. Então, eu tenho que gerar uma taxa de crescimento de 8% na empresa, né? Portanto, o valuation ele não vai ser útil somente para quem está de fora, né? Mas quem está também gerindo a empresa pode utilizar. Um terceiro exemplo, agora considerando os 5 anos de projeção, trabalhando em cima do fluxo de caixa, né? Então, eu tenho a projeção do fluxo de caixa da empresa e indicadores de crescimento como base em valores históricos, tá? Então, meu parâmetro de medida aqui vai ser o meu G histórico. Tá? Então, vamos supor que a empresa tenha um imposto de renda de 34%, e aqui está os resultados que ela teve. Então, eu vou ter que extrair do book to value, né? Então, da contabilidade da empresa, olhando os últimos 5 anos, né? O período presente e 4 anos defasado. Eu vou olhar o valor do EBITDA de cada um dos anos, quanto teve de depreciação em cada um desses anos, no DRE, né? Então, aqui eu extraio essas duas informações do DRE, e essas outras duas eu vou tirar do balanço patrimonial, o CAPEX, né? E a variação do circulante, tá? O CAPEX, a gente viu na aula passada como calcular. E eu vou olhar os 4 anos, ou melhor, 4 anos para trás e mais o ano presente. Com isso, eu vou calcular daí, né, para os 4 anos para trás, o meu NOPAT e o fluxo de caixa, com 5 anos defasado, tá? O meu NOPAT, com base nessas informações contábeis, eu vou conseguir montar o meu EBIT, menos o imposto de renda, para cada um dos anos. E faço o mesmo para os demais. A depreciação não precisa, é só transcrever ela. Assim eu acho o meu fluxo de caixa operacional, tá? Que se eu descontar o meu fluxo de caixa operacional do meu CAPEX e do meu investimento em giro, né, a variação em giro, eu vou chegar ao meu free cash flow to farm de cada um dos anos, tá? E aí eu vou olhar, eu posso calcular também o meu reinvestimento total líquido, né? Quem é o meu reinvestimento total líquido?
é o meu CAPEX, é o meu, minha variação do capital de giro líquido, descontada da depreciação, tá? Descontado de depreciação. Então, esse aqui é o meu reinvestimento. Esse é o meu G que eu estou fazendo monetário, meu G não, meu B monetário, né, que eu estou fazendo de reinvestimento todo o período. E eu consigo calcular ele proporcional, né? 80 de 305, 303, né? Eu vou fazer isso para os 5 anos para trás e calculo uma média. Pronto. Essa é a minha média de crescimento da empresa nos últimos 5 anos. Essa média de crescimento vai ser o meu parâmetro para projetar o fluxo de caixa para daqui 5 anos para frente. Então, eu vou estar pressupondo que a empresa tem o mesmo crescimento dos últimos 5 anos, médio, né? Bom, agora eu vou projetar para frente. Eu estou na data zero, e vou projetar o ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, tá? Como vai ser o meu NOPAT em T mais 1, vai ser o NOPAT presente, 1 mais a minha taxa de crescimento, tá? E vamos supor que a empresa tem um ROI, né, de 13,9. Então, aqui eu posso calcular também. Para não complicar, eu já dei aqui um valor de ROI, né? A gente mostrou conforme determina, é o PL mais o passivo oneroso. Eu consigo determinar a taxa de crescimento do NOPAT. O B a gente já calculou, que era aqueles 48%, né? A minha média histórica de crescimento do NOPAT, né? Então, de reinvestimento no NOPAT, né? Então, eu consigo chegar à minha taxa de crescimento de 6,78 do NOPAT, né? 48,7 é a retenção, né? O reinvestimento. 48% do NOPAT é reinvestido, né? E ele tem uma taxa de crescimento de 6,7%. Então, com isso, a gente consegue obter o NOPAT para cada ano, simplesmente dado essa taxa, né, de crescimento. Daqui para lá, cresceu G. Daqui para lá, cresceu G. Daqui para lá, cresceu G. Ano a ano, cumulativamente, né? E eu tenho a minha taxa de reinvestimento. No ano T, é o próprio valor calculado, é conhecido. E aí é fixo, ó, para os próximos anos, a proporção do NOPAT que eu estou reinvestindo para que a empresa mantenha aquele crescimento sustentável de 6,7% que ela vem apresentando, né, historicamente. Assim eu consigo calcular o valor explícito do meu fluxo de caixa, né, com base no meu período 1, no meu período 2, no meu período 3, no meu período 4, no meu período 5, descontado ao VAC, né, que a gente está considerando. Nesse exemplo, 12% de VAC. Tá? Então, descontando os 5 períodos para frente, eu chego ao valor explícito da empresa. Né? Somado a esse valor explícito, depois a gente vai ver na próxima aula o valor implícito para chegar ao valor da empresa, né? Da parte operacional dela. Valor implícito, que é aí a perpetuidade. Né? Bom, essa é a forma que a gente enxerga bastante o pessoal utilizar pela academia, né? Projeções de fluxo de caixa. A gente está brincando de Nostradamus, né? Está supondo que é um crescimento constante. Mais para frente, depois da aula da semana que vem, a gente vai ver que o fluxo de caixa, eu já mencionei, ele é assim, né? Mas o lucro da empresa, as receitas da empresa, ele tem um formato mais ou menos assim, tá? Então, a taxa de crescimento, ela é uma tangente aqui da curva.
e eu estou assumindo que durante 5 anos ela vai ter o mesmo crescimento. Mas não é, na verdade, isso que acontece aqui, ó, já mudou a taxa de crescimento, ó, e aqui já ficou negativa a taxa de crescimento, tá? E eu estou considerando nesses 5 anos igual, né? Então está sempre apontando para cima, né? Aí existem outros estágios, né? Eu considerar estágios ao longo do ciclo de vida. Então, 2 anos, 3 anos, uma taxa G, depois outra taxa G, com base no ciclo de vida do negócio, né? No ciclo de vida do negócio. Tá? Vou começar pelo simples. Bem, o número-chave, então, é o retorno sobre o capital, né? A questão do ajuste do EBITDA, que a gente acabou de ver, né? Que a gente precisa também das aulas passadas, ajustar as receitas extraordinárias com arrendamento. Nós tivemos uma aula só sobre isso, né? Sobre a parte de ciclicidade dos ganhos, a questão de detritos de aquisição, né? E use uma taxa de imposto marginal sempre, né? Um alto ROC criado pelo pagamento de impostos efetivos baixos, né? Não é sustentável, tá? Então, é um dos fatores que a gente tem que considerar para ter uma taxa de impostos que seja marginal, né? Eu preciso considerar, portanto, também o ajuste do patrimônio líquido, o que eu tenho de gastos em P&D, a gente tem que transformar em ativo, né? E também a questão de goodwill que eu posso ter na empresa, né? Já vou falar o que é o goodwill. E arrendamentos operacionais, que a gente viu na aula passada, senão todo o meu cálculo vai estar furado, se eu não fizer essas correções. Eu tenho empresas de tecnologia, né, que tem muito P&D em relação às suas despesas. Eu tenho no comércio, eu tenho no setor financeiro muito arrendamento, né, proporcional, que se eu não fizer essas correções, a minha análise toda vai para o brejo, né? Exemplo de ciclicidade, né? Eu normalizar dados cíclicos, tá? Eu tenho aqui esse movimento sazonal, inverno, verão, inverno, verão, inverno, verão, né? Safra. Ah, e um exemplo hipotético, ó, vendas primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro e quarto trimestre. Então vai crescendo, depois cai. Vai crescendo, cai. Vai crescendo, cai, né? Se eu somar todos os meus trimestres, eu tenho o total. Se eu somar todos os meus anos, aqui eu tenho um outro total, né? E eu vou chegar a uma média geral, essa aqui, tá? Dividido pela quantidade de trimestres totais que eu estou analisando. E eu tenho uma média de cada trimestre. Se eu fizer uma pela outra, tá? Eu tenho um índice de sazonalidade, ó, como aqui está sendo colocado, né? Que é a minha média trimestral, 586 sobre 725. Eu vou chegar a 0,8. No segundo trimestre, 813 sobre 725 vai dar 1,1. No terceiro, 906 sobre 725 dá 1,2. E eu pego esses índices de sazonalidade e vou multiplicar com os valores como aqui está colocado, ó, tá? Primeiro eu vou dividir, depois vou multiplicar para corrigir. Primeiro eu divido e aí eu estou dessazonalizando os dados. Eles vão ficar mais lineares, ó. 442, 450, 447. Vão ficar muito mais próximos de uma linha para eu poder regredir, se eu quiser fazer uma regressão, tá? Ou analisar a taxa de crescimento, como a gente viu ali, né? Então, é um dos mecanismos, é um dos artifícios matemáticos bastante usual para a gente chegar numa interpretação bastante próxima da realidade. O que é o tal do goodwill que a gente falou, né? Bom, o goodwill é o valor do justo menos o PL menos a mais-valia, de acordo com a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, né?
de 2017. E o que é mais-valia? É o valor que corresponde à diferença entre o valor justo, líquido, da investida e o valor do patrimônio líquido. Então, se eu pegar o valor justo do negócio, menos o PL, a gente chama de mais-valia, tá? E o meu goodwill vai ser a diferença entre o custo de aquisição e o somatório do patrimônio e essa minha mais-valia, né? Então, é quanto eu estou agregando de valor, né, de riqueza, isso aqui também é chamado de riqueza, né? Riqueza da empresa, tá? Quanto eu estou agregando de riqueza à empresa em relação ao valor contábil dela, né? Então, aqui a gente tem as representações, né? Do value to market, o passivo a valor presente, né? E a diferença para o valor justo. E o que eu acrescentar em cima é chamado de goodwill. Tá? Bom, crescimento da eficiência. Até agora eu só falei do A. Lembra que nós começamos a aula, tinha 2 pontos, tinha o A e o B. Tem o crescimento aqui da eficiência. É quando, além de eu crescer, eu me desenvolvo, né? Eu consigo ser mais eficiente. Com isso, a minha taxa de crescimento, ela vai passar a ser o meu ROC, vezes a taxa de reinvestimento, que a gente já viu, né? Que era o B, mais a variação do ROC no passar do tempo. Né? Então, aqui um exemplo, uma empresa que está gerando um retorno sobre o capital de 8%, e ela consegue aumentar o seu retorno para 10% no próximo ano. Então, ela cresceu em eficiência 25%. 10 sobre 8, 25%. A minha taxa de crescimento, então, ela vai ser 10% vezes a minha taxa de reinvestimento, mais esse 25%, chegando a 30% por conta de uma eficiência, tá? Então, altera o meu G. Esse aqui vai ser o meu novo G para usar no meu exemplo de cálculo. Esse é o sonho de toda empresa, né? Além de crescer, se desenvolver, tá? Então, com isso, o aumento da eficiência global vai ser dado dessa forma, né? Quando eu tenho uma administração e uma boa governança que conseguem chegar a uma boa estrutura de capital, né? De passivos e patrimônio líquido. E eu também tenho uma eficiência operacional, né? Então, o meu GNOPAD, ele vai ser uma função do ROI e não do ROI, né? Lá eu usei o exemplo generalizado como sendo o ROC. Então, isso aqui para o Free Cash Flow to Equity e aqui para o Free Cash Flow to Farm. Bom, crescimento de receitas e margens operacionais, né? Eu comecei pelo mais simples, trabalhando somente o NOPAD ou lucro líquido. Mas a gente também pode projetar crescimento de receita e corrigir todo o demonstrativo de resultados, tá? E todas as minhas margens operacionais. Todas as equações fundamentais de crescimento vão assumir que a empresa tem um retorno sobre o patrimônio líquido ou um retorno sobre o capital que pode sustentar no longo prazo. Quando o lucro operacional ele é negativo, né, ou espera-se que as margens mudem, então essa forma aqui ela é muito positiva, né? Vamos lá, então uma solução para quando eu tiver lucro negativo, e aí eu tenho outro ano com lucro positivo, eu vou estimar receita, né? Revenue, como aqui está sendo colocado. Revenue. Se não, se for só valores positivos de lucro, eu posso ir direto para o NOPAD, ou direto para o lucro líquido, né? Tá? Para isso, eu tenho que estimar uma taxa de crescimento, então, de longo prazo, usando um crescimento histórico de receita, né? Diminuindo uma taxa de crescimento à medida que a empresa se torna maior, né? E acompanhando as receitas absolutas, estimando uma margem operacional para cada ano e ajustando a margem atual para a margem
alvo, e estimando o capital que precisa ser investido para gerar crescimento e também estimando a relação de vendas de capital que a gente pretende, né, para gerar o reinvestimento. Então aqui um exemplo, ó. Eu tenho essa Sirius Radio, né, Sirius Rádio, que é o exemplo da Moradan, em que ele tem o crescimento das receitas estimados para o primeiro ano, está sendo feito aqui para 10 anos, né? Começa em 200% de crescimento de receita e termina em 5%. Mas atualmente a margem operacional dela é negativa, né? Então ela só pode crescer a receita. Então é uma empresa que está na fase inicial, né? Pegar uma capital venture, uma venture capital, né? Uma empresa de capital privado, né? Private equity, também a gente vai encontrar em fases iniciais, né? Uma startup que só dá prejuízo, mas ela tem muito potencial de crescimento no longo prazo, a ponto de gerar uma inversão da lucratividade negativa para positivo, tá? E aí o ideal é fazer a projeção da taxa de receita e não de lucro operacional, né? A gente está aqui presumindo, então, uma margem-alvo, né, com base em informações externas, né? Então, nós temos outros analistas, esse aqui é um site, ó, que é do Clear Channel, que é tido como sendo imparcial, tá? Não joga para nenhum lado dos partícipes de mercado, né? E aí faz projeções imparciais, pelo menos é o que é aceito até então, né? Então, a gente tem que explorar o tratamento do lucro, como eu coloquei aqui, né, no português, olhando para o setor que a empresa está operando, que ela está ainda numa fase de prejuízo, existe uma relação média. Esse 1,5 aqui, ó, é a relação média de vendas sobre capital do setor de rádio, né? Então, se eu pegar e usar essa mesma relação aqui, eu vou conseguir determinar um ROC imputado e uma taxa de reinvestimento, que é o que nos interessa para montar o fluxo de caixa, tá? Como? Aqui estão as projeções de receita e a mudança, né, de receita. Um menos o outro aqui, está indicado em vermelho, é quanto está crescendo de receita. Se eu pegar a mudança de receita e dividir pelo índice de vendas sobre patrimônio médio do setor de rádio, que é esse 1,5, eu tenho que gerar um reinvestimento dessa ordem no meu negócio, tá? Para fazer aquela projeção ali de ROC. E isso significa esse montante de capital investido, né? Que é o capital investido no ano T mais o meu reinvestimento. Então, vou tendo esse montante, essa soma, né? Sempre somando, ó, 1,657 mais 250 dá 1,900. E eu vou chegar a um lucro operacional que flutua do negativo e depois passa para o positivo, até chegar à minha margem de ROC ali, alvo, né? E assim eu faço a estimativa do meu fluxo de caixa, tá? A partir do lucro operacional. Tenho aqui o lucro operacional e aí é só calcular, como a gente viu no PAD, o CAPEX, que aí está dado com a taxa de reinvestimento, né? Bom, e aí, como é que eu posso fazer aquela previsão de 200%, de 100%, de 25%? Tem uma penca de técnicas de previsão, né? No semestre passado eu tinha dado mais ênfase a essa parte aqui, né? Que a gente brinca de Nostradamus, tá? Então, tem consenso de comitê executivo, método Delphi, pesquisa de equipe de vendas, pesquisa de clientes, analogia, cenários, pesquisa de mercado.
E tem técnicas quantitativas, né? Econometria, modelos econométricos, médias exponenciais móveis, que é muito usado em análise técnica, né? Regressão linear também é muito usado, e simulação, como simulação de Monte Carlo. Até quando a gente competiu, o José estava junto, né? Lá do CFA, que a gente competiu, nós tínhamos usado a simulação de Monte Carlo para previsão de vendas, tá? Então, tem várias classificações, algumas são subjetivas, né? Outras têm procedimentos específicos, tem modelos não causais e tem modelos causais, né? De relação de causa e efeito, tá? Eu estou indo bem rápido, mas na história, o cara que mais acertou previsão, né, se chamava Nostradamus. Esse cara lá em 1550, né, ele escreveu 1550, em 1550, o Almanac, né, uma coleção de 942 quadras poéticas. E uma dos acertos dele foi a morte do rei, né? Ele era conselheiro do rei, e aí ele previu a morte do rei, né? Pleno aniversário do rei, o rei chamou ele para aconselhar e perguntar se ele ia viver muito, né? E ele falou que não, e que ia ter uma morte muito dolorosa. Por conta disso, ele foi expulso, né? Foi exilado da França. 3 anos depois aconteceu dele morrer exatamente como ele tinha dito, né? Com um pedaço de madeira cravado no olho. E agonizou por mais de 30 dias. Depois daquilo ali, ele virou um best-seller, né? Até hoje, muita gente lê, muita coisa fala que ele preveu a chegada do Hitler, né? Napoleão e vários outros feitos, inclusive a previsão do fim do mundo, né? Que ainda não chegou, né? Graças a Deus. Então, eu posso dividir essas técnicas, tá? Usando intuição, a própria CIA, né? Ela tem a CIA, o FBI, eles têm sensitivos trabalhando como agentes para tentar prever o futuro, né? O bom se a gente tivesse alguém com essa visão sensitiva, né? E olha como eu posso usar simulação, né? Isso aqui é uma imagem que já apareceu na televisão, tá? É uma coisa pequena, eu posso tornar grande. E olha, o que está em círculo aqui, se vocês olharem, as mesmas pessoas, né? Tá? Gerando um efeito simulação, né? Então, a previsão ela pode ser bastante tendenciosa se a gente não souber fazer e for pelo que os outros falam, né? Tá? Uma das formas de simulação bastante comum que a gente utiliza, que é vista, é simulação de Monte Carlo, que gera números aleatórios e que foi produzida foi utilizada, né, pelo matemático John von Neumann num projeto Manhattan da bomba atômica, quando ele criou o denominado simulação de Monte Carlo. Então tem pedigree, a técnica, né, ela é bastante usada, tá? Apesar da simulação já ter mais de 5.000 anos. A gente também pode usar, além de Monte Carlo, não falei em redes neurais, né? É outra forma de previsão bastante acurada. Hoje a gente manda robôs para Marte, né? Numa distância de bilhões de quilômetros, com uma precisão de 20 anos de antecedência, uma exatidão de meio metro para lá, para a esquerda ou para a direita, né? E de fato cai o robozinho naquela posição prevista 20 anos atrás, matematicamente, né? Então esse é o nível hoje de previsão que a gente tem matemática, tá? E aí a simulação de Monte Carlo, tem aqui um indicativo do YouTube, para quem quiser olhar, né? Não vai dar tempo aqui de mencionar, mas vai estar nas lâminas, tá? Eu fiz um apanhado das principais fórmulas que são necessárias para fazer isso no Excel, tá?
desvio padrão, a questão de valor absoluto, valor aleatório, né? O inverso da probabilidade normal, né? Que a gente precisa para conseguir fazer uma simulação de Monte Carlo. Aí que nessa tela eu tenho os valores que a gente tinha feito de simulação para PETS, é a empresa PETS que a gente fez a simulação quando participamos do CFA, e como é que a gente fazia a previsão de receita. Então percebam que o ajuste bastante próximo, eu tendo mesmo altas e quedas, né, da minha receita. Ela não está numa constante como a gente começou ali prevendo, que é bastante usual o pessoal colocar um valor de G constante, né? E aqui ele se aproxima, então, da realidade histórica da empresa montando uma equação. Está aberto as relações de fórmula para vocês acompanharem como é que é feito a aplicação das fórmulas em cada uma das células, né? Como é que eu tenho que selecionar no Excel para poder fazer essa simulação. E eu vou gerar, aqui tem a simulação de Monte Carlo 1, a 2, eu posso fazer isso aqui 500 vezes. Né? Posso fazer 1000 vezes isso. As 1000 simulações, quantas eu quiser, para gerar um valor otimista de previsão, um valor normal, um valor pessimista, como aqui está sendo colocado. Né? E aí eu não vou gerar só um valor intrínseco. Né? Se eu quiser, eu posso fazer um valor intrínseco mais provável, gerar uma banda, uma faixa de previsibilidade, né? Que nem a gente vê governo trabalhando com metas de inflação dentro de uma banda, de uma faixa, né? Ou de taxa cambial. E isso pode ser montado e tratado sobre a curva normal, né? A partir do valor do objetivo, né? Do preço-alvo da gente, o target price aqui, e qual é a variabilidade que ele pode ter, né? Tanto para cima quanto para baixo, dentro de um intervalo de confiança, né? Se eu usar lá 99,8%, né? De intervalo de confiança ou 3 sigma, tá? A gente consegue fazer essas previsões com simulação de Monte Carlo, tá? Mas aí precisaria de mais uma aula ou várias aulas falando só sobre isso, né? Mas já é uma coisa que eu estou extrapolando que traz o livro do Evaluation, né? Já estou entrando num outro livro, que até vou colocar nas referências ali para vocês, né? Esse outro livro aqui que é muito interessante. Ó, Introdução ao Controle Estatístico, né? Que é do Montgomery. Ele, ele permite que a gente chegue a esses resultados. Aqui as nossas referências, então, fechou, né? Se vocês não me interrompem, né? Eu vou falando. Tá? Seria interessante se tiver alguma contribuição, quiserem. Alguma pergunta? Hoje eu peguei o bonde andando, aí eu vou ter que rever a aula. Tu pegou andando, mas pegou bem no Eu tinha início. uma Né? dúvida com relação ao Goodwill, né? Eu tinha meio que não sabia muito bem identificar o que era. Mas ficou claro para mim. Que bom. Isso a gente pode planificar, né? Também tem mais para trás um exemplo que eu fiz, né? Mostrando esse valor em aulas passadas. Se vocês derem uma olhadinha, tem algumas lâminas mostrando esse, essa, a riqueza somada na empresa, né? Tá? Em relação. Então, eu pegar
a minha diferença de valor de mercado, né, em relação ao valor contábil, nós vamos achar o goodwill, tá? E aí, se eu acabo pagando mais caro do que o valor intrínseco, né, o valor intrínseco, aí eu estou pagando o ágio, né? E isso tem tratamentos diferentes contábeis na empresa. E vai ter reflexos tributários, né, também, né? Porque o goodwill, ele é ativado, o ágio, ele já é tributado, porque é uma receita, né? Então, é algo que a gente também precisa dominar. Mas o mais interessante, ao meu ver, ali, é aquele entendimento de taxa de crescimento, o G, e também a taxa de crescimento, de reinvestimento, né, tá, da empresa em relação ao ROI. Matheus, alguma coisa? Não, eu achei bem completa a aula também, só que tem alguns termos ali que eu não peguei bem por causa que acabei não vendo a aula anterior. Daí vou ter que dar uma olhada agora na aula anterior e rever. É um processo cumulativo, né, de construção do fluxo de caixa. A gente começou montando ou calculando a taxa de juros, né, que é necessária no fluxo de caixa. Depois da taxa de juros, podia ser o VAC ou o CAE. Aí nós fomos pro numerador, né, que era o fluxo de caixa propriamente dito. E aí a aula de hoje era a projeção futura, né? Sim. Então tá, gente. Muito obrigado. Nos vemos até a próxima quinta. Feito. Show, Obrigadão valeu, pela Ale. Pessoal, até mais. Valeu.